Povo de Deus a caminho, olá, estamos com mais um programa, Escola da Fé, sempre baseado no Catecismo da Igreja Católica. E nós vamos perceber Deus, pode ser agora, pode ser mais no final de nossa vida, quando será não sei, mas cada tempo no seu tempo, vamos amadurecendo, sabe? Tem coisas que a gente viveu no passado que hoje não viveria, mas tudo bem. Tem uma frase assim que diz, olha, se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje, eu não teria feito aquelas coisas erradas no passado. Aí o outro responde, mas se você não tivesse errado no passado, não teria maturidade hoje. Então é tão complexo isso. Mas em questão de fé, somos chamados a amadurecer cada vez mais. E Deus não está preocupado onde você chegou. Deus está preocupado como você caminha. Isso é importante. Hoje o assunto é como falar de Deus. Uma pergunta que o Catecismo nos mostra a partir do número 39. Façamos silêncio. Percebamos Deus conosco. Deus em nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como falar de Deus? Ao defender a capacidade da razão humana, assunto que nós tratamos 2 programas anteriores, para conhecer Deus, a Igreja exprime a sua confiança na possibilidade de falar de Deus a todos os homens e com todos os homens. Falar a todos e com todos. O diálogo que a Igreja deve ter com o ser humano, em todos os tempos, em todos os lugares. Esta convicção está na base do seu diálogo com as outras religiões, com a filosofia e com a ciência. As ciências, na verdade, em plural, e também com os descrentes e os ateus. Oh, quanta gente aqui! Então, a Igreja dialoga, a Igreja do diálogo, não da imposição. Teve um período, na Idade Média, no tempo da cristandade, que a Igreja fez algumas experiências de imposição, persuasão, que chama. Tanto que nós não devemos levar as pessoas a seguir a Cristo ou ser igreja só por força, mas por descoberta, por atração, dizia o documento de Aparecida. Mas dado que o nosso conhecimento de Deus é limitado, a nossa linguagem ao falar de Deus também o é. Nós falamos tanta coisa de Deus, que Deus deve falar assim, esses meus filhos lá, sabe nada, mas sabe sim, sabe bastante coisa, porque são meus filhos e foram gerados em mim. Então nós somos limitados sim, no conhecimento, na linguagem. Sempre a gente vai falar de Deus a partir da experiência que a gente tem, né? E às vezes a experiência é limitada. Não podemos falar de Deus senão a partir das criaturas e segundo o nosso modo humano limitado de conhecer e de pensar. Daí quando eu concluo, Deus não existe, ou então Deus não está comigo, ou Deus é assim assado, é tudo questão da nossa limitação, da nossa carência. Então, conhecer Deus é a partir de uma experiência profunda, pessoal dele, e daí ilumina nosso modo de agir e pensar. Todas as criaturas são portadoras de uma certa semelhança de Deus, muito especialmente o homem, mulher também, claro, né? Homem e mulher aqui. O homem criado à imagem e semelhança de Deus. As múltiplas perfeições das criaturas, a sua verdade, a sua bondade, a sua beleza, refletem, pois, a perfeição infinita de Deus. Daí que possamos falar de Deus a partir das perfeições das suas criaturas, porque a grandeza e a beleza das criaturas conduzem, por analogia, à contemplação do seu amor. Você pode ver isso em Sabedoria 13:5. Contemplamos o autor da criação. Aliás, quando a gente fica olhando assim para um pôr do sol, ficamos encantados com a beleza do pôr do sol. Nós até falamos, Deus existe, Deus está lá, olha como Deus é bom. Tomemos cuidado, porque eu posso ficar encantado com a beleza, com o belo, a beleza do pôr do sol, do Criador, a gente pode passar longe. Ficamos encantados com a criatura e não nos relacionamos com o Criador. Mas toda a criação nos leva ao Criador.
Deus transcende toda a criatura. Devemos, portanto, purificar incessantemente a nossa linguagem no que ela tem de limitado, de ilusório. É igual a criança, né? Na fase infantil tem tanta fantasia, e são reais para a criança, mas são fantasias. Os pedagogos, os professores, os educadores, os pais também devem saber disso, que a fase infantil é a fase da analogia, da fantasia, e às vezes somos assim também com Deus. Então, de ilusório, de limitado que temos na linguagem, de imperfeito, para não confundir o Deus inefável, incompreensível, invisível, impalpável. É o quarto concílio de Latrão que fala isso. Eu vou repetir. Devemos, portanto, purificar incessantemente a nossa linguagem no que ela tem de limitado, de ilusório, de imperfeito, para não confundir o Deus inefável, incompreensível, invisível, impalpável. Precisamos purificar a nossa linguagem. Quem fica fazendo pregações, ficam evangelizando, tá, tudo bem, mas por vezes avaliar a linguagem que eu estou usando é próxima à realidade de Deus e, mais ainda, atinge o coração do outro de modo maduro, ou também levamos o outro para a fantasia sobre Deus. Às vezes fazemos caricaturas de Deus. Então, com as nossas representações humanas, nós temos nossas limitações. As nossas palavras humanas ficam sempre aquém do mistério de Deus. Tudo que nós falarmos, a teologia, o Papa, tudo que falarmos sobre Deus, ainda fica na nossa limitação humana. É claro que Deus não quer que nós sejamos já contemplativos, vendo Deus face a face, só na eternidade. Mas é bom saber que temos as limitações. Então, tudo que falamos fica aquém. Por isso, a busca de Deus, por isso a busca do conhecimento, da experiência. Ao falar assim de Deus, a nossa linguagem exprime-se evidentemente de modo humano, porque não temos outro modo de falar, né? Mas atinge realmente o próprio Deus, sem todavia poder exprimi-lo na sua infinita simplicidade. Bonito isso. Deus é simples, por isso que Ele se dá a conhecer, por isso que Ele deixa ser anunciado por palavras limitadas. Deus é simples, Deus é suave. Devemos lembrar-nos de que entre o Criador e a criatura não é possível notar uma semelhança sem que a dessemelhança seja ainda maior. São Tomás de Aquino que fala isso. Então existem diferenças entre nós, mas também existem semelhanças entre nós. De semelhanças e semelhanças. Vendo isto, nós conseguimos fazer experiência de Deus. Daí Santo Agostinho fala, e de que nós não nos é possível apreender, né, acolher, assumir para si, aprender de Deus o que Ele é, senão apenas o que Ele não é. Santo Agostinho falou, né? Olha, nós não nos é possível apreender, não é aprender, é apreender. Não nos é possível apreender de Deus o que Ele é, senão apenas o que Ele não é, e como se situam os outros seres em relação a Ele. Então a gente sabe o que Deus não é, mas o que Deus é fica inatingível. Resumindo, olhando toda a questão da revelação de Deus, número 44. O homem é, por natureza e vocação, um ser religioso. Nós vimos 2 programas atrás. Vindo de Deus e caminhando para Deus. O homem não vive uma vida plenamente humana, senão na medida em que livremente viver a sua relação com Deus. Número 45. Do Catecismo da Igreja Católica. O homem foi feito para viver em comunhão com Deus, em quem encontra a sua felicidade, somente em Deus. 46. Quando escuta a mensagem das criaturas e a voz da sua consciência, o homem pode alcançar a certeza da existência de Deus, causa e fim de tudo. 47.
A igreja ensina que o Deus único e verdadeiro, nosso Criador e Senhor, pode ser conhecido com certeza pelas suas obras, graças à luz natural da razão humana. Não é a obra humana, é a obra de Deus, pelas criaturas. 48. Nós podemos realmente falar de Deus partindo das múltiplas perfeições das criaturas, semelhanças de Deus infinitamente perfeito, ainda que a nossa linguagem limitada não consiga esgotar o mistério. É o assunto de hoje. 49, para encerrar. A criatura sem o Criador esvazia-se. Gaudium et Spes. A criatura sem o Criador esvazia-se. É claro que nós não existimos sem Deus, nós podemos viver sem Deus. Mas viver sem Deus não é ser uma crise apenas, mas é um estilo de vida. E daí esvazia-se. Por isso, os crentes sentem-se pressionados pelo amor de Cristo a levar a luz do Deus vivo aos que o ignoram ou rejeitam. Daí a nossa dimensão missionária. Eu faço a experiência, eu sei que é bom, eu sei que é perfeito e que traz felicidade plena, daí quero comunicar ao outro. Cuidado, comunicar não é apenas com palavras, mas também com as convicções, com a vida, inclusive com as lutas contra o pecado. Deus nos ajude e semana que vem conto com você. Vamos conversar mais sobre esta relação com Deus. Muita paz, muita alegria.